Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a continuação da história de Príncipe Dragão. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha visto a série. Nesse capítulo, 2 anos se passaram desde a última vez em que aquela guerra tinha acontecido entre os elfos e os humanos, e o Lord Viren tinha caído daquele penhasco. Então nós vemos que o Lord Viren ainda está vivo, e a Cláudia encontra ele e de alguma forma a magia sombria e também aquele acordo que ele tinha feito com o Erebus salvou a vida dele, e aquele lagarto que acompanhava ele agora está num casulo, passando pela fase da metamorfose. Enquanto isso, o Callum, agora 2 anos mais velho, está tentando descobrir o segredo daquele espelho do Erebus. Então, para isso, ele entra em contato com o Lorde dos Corvos para enviar o recado para alguém e essa pessoa trazer o livro das runas para ele tentar descobrir o significado das runas que está naquele espelho. Então, quando finalmente o livro chega para ele finalmente consegue traduzir aquelas runas do espelho do Erebus e ele descobre que o que está escrito no espelho é: na escuridão, olhe para a estrela cadente. Então, o Callum ainda não sabe o que significa essa frase, mas a estrela cadente, na verdade, é o Erebus. Enquanto isso, a Amaya está em Shadia junto com a Janai, que é aquela elfa do sol, que está noiva da Amaya, e as duas estão num acampamento junto com os humanos e os outros elfos. Então a Janai finalmente pede a Amaya em casamento, e a Amaya aceita. Então elas decidem se casar ali no acampamento mesmo, só que o irmão da Janai não concorda com esse casamento porque ele ainda tem um preconceito com os humanos. E ele também não aceita a presença dos humanos naquele acampamento. E também pelo fato da Janai ser a rainha dos elfos do sol. Enquanto isso, nós vemos finalmente o namorado da Cláudia, que é um elfo da Terra chamado Terry. Então esse é o primeiro elfo da Terra que aparece na série. Então a Cláudia, o Terry e o Lord Viren estão subindo aquela montanha que leva para onde fica a Rainha dos Dragões. Então eles estão tentando chegar no topo da montanha porque eles precisam recuperar o cajado do Lord Viren que ficou lá. Enquanto isso, o Ezran ainda está em Catolis e ele agora não é mais um príncipe, ele é um rei. E ele fala que ele pretende trazer a Rainha dos Dragões para Catolis. Só que os outros conselheiros do rei falam para ele que é melhor ele não fazer isso porque uma dragoa daquele tamanho ia assustar todos os humanos. Então, enquanto a Cláudia e o Lord Viren e o Terry estão subindo aquela montanha, eles veem a Rainha dos Dragões partir junto com o Príncipe Dragão. Eles estão partindo para aquele acampamento onde está a Amaya e a Janai. Então, enquanto o Lord Viren está subindo a montanha, ele mostra que ele desenvolveu medo de altura por causa da queda que ele sofreu daquele penhasco. Então, ele sente muita dificuldade de subir até o topo da montanha. Enquanto o Callum finalmente descobre o segredo daquele espelho, ele acaba reencontrando a Hyla. A Hyla aparece para ele naquele lugar que ele estava junto com o espelho. Então o Callum parte para o acampamento onde está a Amaya e a Janai junto com a Hyla. E nesse acampamento aparece aquele dragão que estava protegendo o Príncipe Dragão. E também aparecem o Príncipe Dragão e a Rainha dos Dragões. E o Ezra acaba finalmente reencontrando o Príncipe Dragão e também o Callum e o Thorin. Então a Hyla resolve que ela ainda não quer revelar por que ela ficou sumida por 2 anos e o que ela estava fazendo nesse tempo. Então, quando a Cláudia finalmente chega no topo da montanha e naquele lugar onde fica a Rainha dos Dragões, ela tenta encontrar o cajado do Lord Viren, só que o Ibis, aquele elfo do céu, está lá protegendo todos os artefatos que ficam naquele lugar. Então a Cláudia entra numa batalha contra o Ibis, e quando o Ibis está prestes a matar a Cláudia, o Terry aparece e acaba protegendo a vida dela, então ele mata o Ibis. Então a Cláudia finalmente consegue recuperar o cajado do pai dela, e ela leva o cajado pro Lord Viren. Só que o Terry acaba ficando muito abalado por ter tirado a vida de outro elfo.
Então o Ibis, antes de morrer, ele manda uma mensagem para a Rainha dos Dragões, informando que a Estrela Cadente tinha voltado. Então ele quis dizer que o Erebus tinha voltado. A Rainha dos Dragões finalmente conta a história do Erebus. Ele sempre esteve por trás de todas as conspirações envolvendo o reino dos humanos e também o reino dos elfos, que ele sempre estava sussurrando nos ouvidos dos que estavam em maior posição de autoridade para manipular tudo o que acontecia em todos os reinos. Então ela conta que antes do Rei dos Dragões ser um rei, havia uma rainha e essa rainha desapareceu e que o Erebus estava por trás desse desaparecimento e que também houve uma rainha dos Elfos do Sol e essa rainha também desapareceu e a Rainha dos Dragões acredita que o Erebus estava por trás desse desaparecimento. Então ela conta que os elfos se uniram para prender o Erebus dentro da prisão dele e aquele espelho é a única forma de saber se ele ainda está naquela prisão. Só que aquele espelho não serve para acessar a prisão. Então, apesar de tudo, essa história não explica a origem do Erebus, só explica que ele é um vilão, só isso. Então o Cellum leva aquele espelho para aquele lugar onde o Ibis estava sendo guardião. E junto com ele vai o Ezra, o Thorin, o Corvus e a Hyla. Então a Rainha dos Dragões conta que na prisão do Erebus tem um espelho igual àquele, que é por onde dá para enxergar o Erebus. Então o Erebus acaba possuindo o corpo do Cellum e conversando com a Rainha dos Dragões. E ele também faz com que o espelho se quebre, então ele corta a conexão com a prisão. Enquanto isso, no acampamento dos elfos, os humanos acabam se desentendendo com um elfo que estava tentando acender uma chama para homenagear a mãe dele, que ele perdeu recentemente, e os humanos acreditavam que essa chama ia incendiar todo o acampamento. Então o grupo decide que a missão deles agora é encontrar o lugar onde está a prisão do Erebus. Então a Rainha dos Dragões fala que existe um dragão da Terra chamado Rex Ignus. Esse dragão pode ter uma pista de onde fica a prisão do Erebus. Então o Cellum, a Hyla, o Ezra, o Thorin, para esse lugar onde o dragão da Terra está. Só que para isso eles precisam passar pelos guardiões da porta desse lugar e também lá dentro existem outros elfos da Terra que estão protegendo aquele lugar. E quando eles encontrarem esse dragão, ele só vai dar uma pista, né? Ele não vai dar a localização exata de onde está a prisão do Erebus. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!